Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que fala é Matheus. Hoje nós vamos continuar aqui o curso de Spring Boot e vamos continuar da parte que paramos. Criamos aqui o nosso Authentication Controller, um serviço de autenticação que vai ser puxado no nosso controller, e criamos também algumas configurações aqui básicas no Security Configurations, além de criar um DTO para estar utilizando lá no nosso controller relacionado a essa autenticação. Hoje nós vamos continuar implementando essas configurações. Então é isso, desejo a todos uma ótima aula. Pessoal, estou gravando aqui esse vídeo antes de começar de fato. Eu já gravei o vídeo todo, mas vim aqui gravar esse trecho para falar para vocês que esse vídeo é bem complexo. Então assim, tem muita configuração difícil, a gente vai mexer com prompt de comando, com comandos de SQL. Então assim, se você não está familiarizado com esses comandos, eu te diria para estudar um pouco de SQL primeiro, né? Mas se você quiser ir direto, também é só copiar e fazer que vai dar certo. É isso, boa aula. Aqui voltando ao nosso passo a passo, na nossa última aula a gente tentou rodar o projeto no final e nos deparamos com um erro, né? Eu vou estar demonstrando aqui agora, só iniciando o projeto. Ele não vai conseguir identificar esse Authentication Manager para fazer essa injeção automática. E a gente tem que fazer uma configuração para o Spring conseguir injetar isso automaticamente. E como é uma configuração, a gente vai lá para o Security Configurations. Vocês podem ver aqui no controller que a aplicação falhou ao tentar iniciar. Aqui na nossa classe Security Configurations, nós vamos colocar um novo método. Vamos ver aqui, ó, public. E qual vai ser o retorno desse método? Um Authentication Manager. Isso, certinho. E vamos colocar aqui o nome dele como... Vamos colocar o mesmo nome, só que sem as letras maiúsculas, né? Aí, só a segunda letra maiúscula. Vamos botar aqui o parênteses e as chaves. Aí a gente tem que botar na configuração aqui, nos parâmetros desse método, uma classe chamada Authentication Configuration. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó. Configuration. E vou botar o nome da variável dela, Configuration, só para ficar padronizado. Beleza. E aqui, por fim, nesse método, a gente vai estar retornando um configuration dessa variável aqui. Vamos puxar um método dessa classe getAuthenticationManager e vamos dar o ponto e vírgula aqui. Beleza. Esse getAuthenticationManager Manager ele vai ser capaz de estar criando o objeto, instanciando o objeto que a gente está tentando instanciar aqui. Por isso que a gente vai trazer esse método, entendeu? Para estar utilizando. E, por fim, ele está dando erro o método porque esse método ele lança uma exceção. Então vamos botar aqui exception. Ele exige, né, que a gente coloque a exception. Beleza. Show de bola. Aí ele para de dar erro. Vou salvar aqui. Lembrando aqui, vocês podem ver que o programa ele continua falhando, né? Se a gente tentar restartar ele aqui, ó, eu acredito que ele vai continuar falhando, porque está faltando uma coisa aqui essencial. Ó, deu o mesmo erro. O que está faltando aqui? O @bin, que também foi utilizado ali em cima, para identificar esse método como um método que ele vai ser para ensinar o Spring como injetar esse objeto. Então, a gente colocando esse @bin, olha a mágica acontecendo, o nosso projeto vai rodar. E com isso, a gente consegue fazer um teste. Ó, projeto no ar, projeto rodando. Tudo por causa de uma anotação, sem ela aqui dá o problema. Aqui a gente já tem o nosso controle de autenticação. E com esse controle de autenticação, a gente consegue lançar uma requisição para testar, né, se está funcionando. Então agora a gente pode estar testando aqui lá no nosso Insomnia. Vamos lá no Insomnia. Nesse Insomnia aqui, a gente vai ter que criar uma nova requisição. Então vamos lá, no maisinho aqui, HTTP request. Esse tipo de requisição não vai ser get, vai ser post. E o nome dela vai ser efetuar login. Beleza. O endereço que vai ser utilizado aqui, vocês podem copiar a primeira parte de qualquer outro endpoint aqui. Vou colocar aqui o Ctrl V, só que esse caminho aqui vai ser diferente, vai ser /login, que vai ser o mesmo endpoint que a gente colocou aqui, /login. E agora a gente tem que configurar esse body aqui para ele estar recebendo um JSON. E dentro desse JSON a gente vai botar as informações de login. Aí a gente pode colocar aqui nessa requisição as informações que vão ser necessárias para efetuar o login de fato no sistema, né? Que vai ser o login aqui, 2 pontos, outras aspas, uma vírgula. Vamos botar aqui a senha, 2 pontos e mais as aspas, né?
E aqui nessa informação, vamos supor que o meu login seja Mateus_test. E aqui na senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos enviar essa requisição para ver o que acontece. Olha só que interessante, ela já não deu mais 401, né? Ela deu 403, forbidden. O que significa? Que esse usuário não existe no sistema. Então vem até a mensagem aqui, ó, padrão, acesso negado. Então assim, já está conseguindo ver esse mecanismo funcionando, que se tivesse um usuário no banco de dados cadastrado com essa informação, o acesso seria liberado. Então pessoal, agora para a gente estar acessando lá o nosso banco de dados, porque a gente conseguiu fazer rodar e conseguiu botar essa lógica para funcionar. Só que vocês podem ver por que está dando negado, porque não existe nenhum usuário na nossa tabela de usuários, não foi criado nenhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar acessando aqui o meu centro de comando aqui, né? É muito fácil, o prompt de comando na verdade. Vocês podem vir aqui em pesquisar, escrever executar. Nesse negocinho executar, vocês vão botar o cmd e pronto, ele já abre o prompt de comando. Dentro desse prompt de comando, a gente vai ter um comandinho mysql -u, aí vai vir o nome aqui do nosso banco de dados, né? O nome do nosso usuário no banco de dados, na verdade. Aqui ó, vai vir o root -p e a gente vai botar aqui o nome do nosso banco de dados, que no meu caso aqui eu deixei aberto é o remédio underline API 1. Deixa eu botar aqui. Remédio underline API 1. Beleza. Aí ele vai pedir o que? O password, a senha que você botou lá naquela hora que você instalou o MySQL no seu computador. Vou botar a minha aqui. Beleza. Aí ele manda essa mensagem aqui. Você entrou no seu banco de dados. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte comando. Ó. Select. Vamos botar asteriscos from usuários. Ó, nem existe essa tabela aqui, usuários. Talvez eu tenha botado o usuário normal. Eu vou tentar novamente. Select from asterisco aqui from. Vou tentar botar sem o S, né? Aí ó, ele deu vazio. Eu tinha botado aqui com o S, né? Não é o nome dessa tabela. O nome da tabela é sem o S. Aí ele dá aqui a resposta empty, que significa vazio. Ou seja, a gente tem que criar um usuário para de fato poder estar testando o login e a senha. Aí aqui continuando, a gente vai estar botando um comando de SQL, vai ser o insert int usuário values. E dentro aqui do valor vou botar o ID1, vou dar uma vírgula e vou começar a botar as informações. O login vai ser aquele Mateus underline teste. E vamos botar outra vírgula. E agora na senha aqui, a gente poderia colocar o seguinte. Poderia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que não é uma boa prática botar esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 diretamente no banco de dados. Né? A gente tem que botar um tipo de criptografia. E no caso aqui eu vou estar utilizando o bcrypt, que é uma criptografia específica para senha. O que eu vou fazer? Eu vou botar uma string aqui, está até aqui no meu Ctrl+C, Ctrl+V já. Vou dar o Ctrl+V, ó. Essa string desse tamanho aqui é equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6 na forma bcrypt, que no caso é a criptografia que a gente está querendo usar. Vocês me perdoem se aqui atrás estiver mudando a tela toda hora, porque eu estou cortando o vídeo, porque eu não tenho esses comandos de cabeça, né? Essas informações aqui eu estou pegando e estou botando aqui para ficar certinho. Mas continuando, aí fechando aqui essa informação, agora você me pergunta, como é que eu vou conseguir essa informação aqui, ó? Como é que eu vou converter 1, 2, 3, 4, 5, 6 nisso aqui, meu Deus? Aí é muito simples, é só você vir no Google, ó, e colocar assim, bcrypt converter, olha que maravilha, já aparece aqui esse primeiro. Nesse bcrypt generator, tu vai botar a sua string que você quer que seja a senha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai dar um encrypt, aí ele vai trazer uma criptografia dessa string. Você vai dar o Ctrl+C aqui e vai salvar essa informação. Aí aqui tu vai botar essa informação e depois tu vai botar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para checar. Olha só, aí ele informa, realmente está batendo, está certinho, a informação está criptografada de forma correta. Aí pessoal, com essa informação aqui a gente bota o ponto e vírgula, já está configurado aqui, né, o bcrypt certinho, as nossas informações. E com esse comandinho aqui a gente dá um Enter.
Ó, ele dá a informação, carry OK, foi criada uma nova linha. Beleza, com isso a gente criou um usuário no nosso banco de dados, especificamente no nosso banco remédio API 1. Ok, o que a gente fez aqui? A gente acessou o nosso banco de dados via prompt de comando e lá dentro utilizou os comandos manuais do SQL para criar uma linha do usuário. Isso aqui pode ser evitado se a gente criar um controller de usuário e nesse controller tiver um método post, tipo esse aqui, ó, tipo esse post. Esse post ele faz praticamente isso que a gente fez aqui, só que tudo automático. E isso aí a gente vai fazer mais para frente, né? A gente vai instanciar essas classes do usuário, o controller do usuário e tudo mais. Por enquanto, para via de teste, a gente fez diretamente pelo CMD, que é um pouquinho mais complexo. Se quiser fazer como desafio criar um controller aí com esse post e tudo mais, fica a critério de vocês. E continuando, o que acontece? Agora com o nosso usuário criado, como é que o Springer vai ter a noção que o nosso algoritmo de criptografia está sendo bcrypt, não é outro? A gente tem que configurar lá no Spring também essa informação, que a gente está utilizando o bcrypt. Beleza, já que a gente vai estar mexendo na configuração, a gente tem que vir aqui e colocar mais um método nesse security configurator. Qual seria esse método? A gente vai botar novamente o @bin, e aqui, perdão, escrevi errado, bin, e aqui embaixo a gente vai botar o public, e vai estar puxando a classe que vai ser o password encoder, se eu não me engano, aqui ó, password encoder. E esse password encoder vai receber o nome de password encoder mesmo. Vamos abrir parênteses, abrir isso aqui e vamos retornar aqui um bcrypt password encoder, que aí esse método aqui a gente consegue, o próprio Spring ele tem esse método. O próprio Spring ele consegue fazer isso aqui, porque eu esqueci de botar um new para estar instanciando novo. Beleza. E com isso ele consegue fazer essa conversão automaticamente pelo próprio Spring. Ele está ensinando o Spring a fazer essa conversão. Eu vou dar um Ctrl S aqui. Então, pessoal, vocês podem ver aqui que o projeto vai rodar e vai estar funcionando. Porém, se a gente for tentar botar aqui, vai dar algum problema. Ó, agora foi o erro 500, já é erro interno do servidor. Porque o que acontece? A gente tem aqui na nossa classe usuário, a gente tem aqui essa informação, @tail, @ent e tudo mais. Só que como é que o Spring vai saber que esse login é o login que a gente está tentando botar na senha, lá na nossa autenticação, né? A gente tem que fazer essa configuração para ensinar o Spring a identificar esses campos. E aqui ele precisa, como que eles fizeram isso, né? Eles implementam uma interface chamada User Details, que é a forma que eles colocaram para o Spring poder estar utilizando essas informações aqui. E aqui vocês podem ver que ele já está dando erro, porque ele pede que a gente implemente os métodos dessa interface, né? A gente está assinando um contrato. E quando a gente assina um contrato de uma interface, a gente tem que pegar os métodos dela. Então só vem aqui, ó, botar em cima dele, Ctrl 1 e add implement methods, que é tipo adicionar métodos que tem que ser implementados pela interface. Só clicar aqui, ó, ele vai adicionar tudo aqui automaticamente. Aqui, como vocês podem ver nesses métodos booleanos que apareceram de acordo com a nossa interface, todos vieram com essa informação aqui do false, né? Retornando false. E aqui a gente tem que retornar true. No caso, isso aqui seria uma alteração para modificar tempo de conta, se vai esperar, essas coisas. Isso aqui não é interessante para a gente agora. Não vou nem entrar a fundo nisso. Vamos só botar o true aqui como return. E aqui a gente tem mais dois métodos, ó, o getPassword e o getUsername, que é tipo pegue o login e pegue a senha. Já nesses métodos getUsername e getPassword é muito simples. Só você vir aqui, se a gente está querendo pegar o username, é return login. Se a gente está querendo pegar a senha, é return senha. Bem basicão. E vamos dar o Ctrl S aqui. Aqui em cima a gente também tem que fazer uma configuração. Nesse método aqui eu já cortei e já implementei, porque eu sou péssimo para memorizar essas linhas de código aqui, eu já só montei para vir aqui explicando. É o que acontece. Esse método aqui, ele é a parte que você mexe com controle de acesso, de perfil. Por exemplo, você pode ter um perfil administrador, um perfil de usuário que é mais restrito, que não tem acesso que o administrador tem e tudo mais. É nessa parte que a gente mexe com isso. Só que nesse projeto aqui, ele vai ser algo complexo para a gente mexer numa coisa assim para quem está começando a aprender. Então não vai ser o foco aqui. Qual é a ideia? A gente criar um perfil aqui de lista, né, uma lista de
de perfis que vão ter autorização e tudo mais, mas de uma forma básica, né? Liberando um acesso simples para a gente não ter. Só vamos simular uma lista, a gente não está de fato tendo uma lista de acessos. E vai ser um usuário único. É um pouquinho complexo, mas não é necessário vocês focarem em entender isso agora, porque a gente não vai implementar isso agora. Mas se por acaso vocês quiserem aprender como botar controle de perfil, é nessa parte do código aqui que vocês têm que estudar, seja em outros tipos de vídeos ou até mesmo na documentação do Spring. Essa parte aqui que é referente ao controle de acesso de perfis, ok? Mas aqui a gente só vai botar esse trecho de código mesmo para garantir um acesso único, um acesso básico para a nossa aplicação rodar. Agora eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar essa informação, vou esperar o projeto restartar e com essa configuração aqui a gente encerrou a nossa configuração aqui de autenticação. Então vamos lá no Insomnia e vamos testar aqui. Se eu botar uma senha errada, por exemplo, ele vai dar forbidden, acesso negado. Se eu botar a senha certa, ele vai dar acesso liberado. Ok. Mesmo essa senha estando salva lá no banco de dados com uma string gigantesca criptografada. E o que acontece? Esse processo aqui está incompleto, porque no caso aqui a gente deveria receber um token e com esse token fazer a validação no front-end e também na API, né? Lá no nosso banco de dados. E é isso que a gente está implementando nas próximas aulas, que vai ser o token JWT. Por enquanto a gente encerrou o processo de identificação, mas falta encerrar de fato toda a lógica da segurança por trás da API. Agradeço a todos pela preferência, desejo a todos uma ótima noite, um ótimo dia e até a próxima aula.